Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, um podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar os temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, a verdade sobre a doença crônica que vai muito além da balança. Para poder enriquecer essa conversa, temos aqui uma convidada muito especial. Doutora Ana Paula Macedo é médica da família no Hospital Israelita Albert Einstein, referência em cuidado integral à saúde. Com uma visão humanizada, multidisciplinar, ela atua de frente no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, incluindo a obesidade. Sim. A sua prática clínica une ciência, escuta atenta, um trabalho em equipe, ajudando cada pessoa a encontrar caminhos sustentáveis para poder cuidar da saúde de uma maneira integral, respeitando o corpo, mente e o contexto de vida. Entendi. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Nós estamos muito ansiosos para poder ouvir você. Doutora, a gente está muito feliz em receber você aqui no Café Sem Pressa, mas antes de qualquer coisa, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre a doutora Ana Paula e como surgiu o seu interesse pela medicina da família. Certo, primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também, falando sobre esse assunto que é tão pertinente, né, que tão atual também, né, a gente tem mudado muito a nossa visão sobre obesidade, então é muito legal ter esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Eu comecei a pensar sobre medicina de família lá na faculdade, eu acho que ao longo que eu ia passando ali pelos estágios na faculdade, eu ia gostando de tudo. E aí, então, eu encontrei uma área que meio que tem que engloba um pouquinho de tudo e procura ter essa visão mais global, mais centrada na pessoa, mais olhando ali para a pessoa. E eu acho que isso faz muita diferença na minha prática, no meu cuidado, e no que eu quero também passar como médica, né? A mensagem que eu quero passar dentro da minha profissão. Então, médico da família seria todo o contexto familiar? Não só. Assim, na verdade, o nome da especialidade é Medicina de Família e Comunidade. Então, a gente olha, inclusive, para qual é a dinâmica dessa pessoa dentro da comunidade. Então, é um todo mesmo. É um todo, sim. Tanto que a gente usa alguns recursos para avaliação do paciente, por exemplo, é o Ecomapa, que a gente coloca a influência, quais são as referências dentro da comunidade, dentro do que a pessoa está ali, né, inserido no seu dia a dia, que possam ser recursos de apoio. Por exemplo, uma pessoa que a religião é muito importante, então a igreja é um ponto de apoio. Então, essa é o nosso cuidado, é o nosso propósito, né? Então, imagina a dificuldade, gente. Diante de todo esse todo, a gente trouxe o tema obesidade para poder destrinchar hoje. Verdade. E, doutora, eu queria saber o seguinte, quando falamos de obesidade, muita gente ainda associa apenas questão estética. É uma visão muito micro, né? Mas por que é tão importante começar essa conversa pelo viés da saúde e não da aparência? Assim, eu acho que tá tudo bem também a gente, né, querer gostar do que a gente vê no espelho. Eu acho que isso com também certeza. né, isso não é algo negativo. Mas quando a gente fala de obesidade, a gente tá falando de uma doença crônica. E por que ela é uma doença crônica? Porque ela tem mesmo esse caráter progressivo. Uma complexidade, e é multifatorial o seu desenvolvimento. Então, não tem como a gente simplificar só a questão da estética, né? A gente precisa entender que a obesidade traz os seus impactos ali dentro de outros contextos de saúde. Dentro do guarda-chuva ali da obesidade, a gente pode ter algumas complicações.
Então, quando a gente está falando de aumento de risco cardiovascular, a gente está falando de impacto na qualidade de vida, impacto de sobrevida, impacto da saúde global desse paciente, dessa pessoa, a gente está falando, então, a gente está olhando para a obesidade de fato. Então, os principais fatores, assim, que termina contribuindo para o desenvolvimento da obesidade, alimentação, sedentarismo, é tudo? Tem outros elementos que a gente pode considerar no seu dia a dia? Tem muitos. O comportamental é um dos fatores, mas cultural é um outro fator, genético é um outro fator. Genético mesmo? Genético, com certeza. Hoje a gente sabe que uma criança que foi né, que passou pelo seu desenvolvimento ali em um contexto de obesidade, ela tem um risco muito aumentado de na vida adulta também desenvolver a obesidade. Ainda existe um estigma muito forte, né, na questão da obesidade. Eu acredito que não só vindo de fora para dentro, mas também a própria pessoa que está nessa situação, né? Como que você vê a maneira que isso afeta os pacientes? Eles terminam, alguns não querendo olhar para a sua condição, ignoram, aí às vezes começam a romantizar a obesidade. O que o seu dia a dia? Assim, eu acho que esse estigma, ele é algo que foi criado, acho que na nossa sociedade ao longo de muitos anos. Essa visão da obesidade ser uma doença crônica é algo muito recente, né? Então, eu acho que é natural ainda haver essa dificuldade de colocar a obesidade nesse lugar, né? Infelizmente, por muito tempo, a obesidade foi associada com uma pessoa que não tinha propósito, que era desregrado, que cometia excessos. E hoje a gente sabe que não. Fisiologicamente é complicado, é mais difícil para essa pessoa manter um peso, né? O controle do peso. Né? Hoje a gente sabe que ao longo da vida, o peso máximo que essa pessoa atinge, isso muda alguns setores do cérebro que começam a brigar dentro do metabolismo a manter, a buscar aquele peso máximo como uma meta. Então, isso vai diminuindo o metabolismo, aumentando o desejo de comer, diminuindo a saciedade. Isso tudo vai colaborando para esse contexto. Então, infelizmente, o estigma atrapalha muito. Eu acho que no nosso dia a dia o paciente já chega com essa visão de mas eu não consigo seguir dieta, mas eu isso, eu aquilo. E que esse trabalho dele compreender que isso é uma doença crônica faz parte ali também de quando ele chega e quando a gente começa a trabalhar nessa parte. Acho que, infelizmente, até agora a gente está tendo um outro problema o tratamento da obesidade começou a ser visto como algo negativo. Então, quem usa do recurso do tratamento é porque é tão desmotivado, é tão desregrado que precisou usar desse recurso. E é totalmente contrário. Né? O tratamento está aí exatamente porque a gente entendeu a dificuldade fisiológica dessa pessoa em manter o peso. Então, uma dificuldade fisiológica. E como você comentou no início, a obesidade começou a ser tratada como doença ou como doença crônica recentemente? É uma doença e é vista como uma doença crônica, assim como a hipertensão, a diabetes, a obesidade está dentro desse contexto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma doença que não tem cura, que ela tem manejo. E o manejo precisa ser multidisciplinar. Então, ter uma equipe médica, ter um psicólogo, ter um nutricionista, um preparador físico, a medicação em alguns contextos, a cirurgia em outros. Né, que bom que a gente tem uma infinidade de cuidados. Nesse aspecto que eu ia entrar com você agora, essa questão do acompanhamento multidisciplinar. Então,
o trabalho que vocês fazem hoje para tratar como doença crônica é com uma equipe multidisciplinar mesmo. Sim, assim, olhando para uma doença tão complexa como a obesidade, se a gente não também estabelecer um tratamento complexo, a gente acaba falhando. Não é só a medicação, não é só né, a prática de atividade física, não é só o acompanhamento com o psicólogo, é um todo. Né, a pessoa é um todo. Então, às vezes, né, a gente começa um tratamento medicamentoso, mas não teve uma resposta, a gente precisa olhar para um outro lugar, ou existem alguns conflitos que essa pessoa precisa trabalhar com o psicólogo. Então, essa complexidade, de fato, a gente só consegue estabelecer e trazer, eu acho que um cuidado pleno que essa pessoa merece através de uma equipe multidisciplinar. Doutora, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, a crítica e o julgamento que tem sobre a medicação que alguns usam. Por exemplo, é como se tivesse, tá pulando córrego para poder, né? Mas eu acredito o quão importante seja quando essa pessoa que está num lugar de, às vezes, não vê uma saída, não né? E começa a ver algum resultado que a medicação traz, vai dar um ânimo até para ela conseguir seguir no manejo com essa equipe multidisciplinar. Não, com certeza. É mais ou menos esse o caminho que você vê acontecer? Ou tem vários viés? Por exemplo, às vezes com um psicólogo, a pessoa já muda alguma coisa e isso ajuda no restante? Acho que é um todo, de fato, porque, assim, como toda doença crônica, a gente precisa falar, sim, sobre a prática de atividade física, melhorias em dieta, adequação em dieta. Hoje a gente sabe que o aumento do consumo de ultraprocessado, e a gente não tá falando de caloria, né? Porque, né, sei lá, eu posso consumir um produto ultraprocessado que tem a mesma caloria do que um prato de arroz com feijão e né, legumes e uma proteína animal. Mas qual é o valor nutritivo desse alimento, né? E hoje a gente sabe que o consumo de ultraprocessados aumenta, sim, o risco do desenvolvimento de obesidade. E a gente tem consumido cada vez mais ultraprocessado, né? Então, a obesidade, ela pode ser adquirida também? Com certeza, com certeza. Tem muitos fatores, né? Existe, é o que a gente estava falando, existe o fator genético, existe o fator comportamental, existe o fator cultural, o ambiental. Então, a gente pode desenvolver a obesidade. Ela é complexa, como você falou. Só que essa mudança ali no centro da saciedade de fome, do cérebro, isso é que é constante. E sobre rede de apoio, família, importante também, né? Porque mudar um hábito alimentar, por exemplo, só de uma pessoa que convive com outras que não faz essa mudança em casa, fica complicado também, não é? Com certeza. Mas, Lívia, eu queria muito que, às vezes, o tratamento de uma pessoa trouxesse esse impacto positivo para todo mundo. Sim. E geralmente traz, mas infelizmente isso não é uma regra. E eu acho que trabalhar isso com o nosso paciente também é importante. Às vezes ele vai ter que trilhar um caminho sozinho, né? E é isso, né? Eu acho que faz parte também, porque infelizmente, né, os ultraprocessados, mais uma vez, estão aí, né? É fácil de consumir, então estão disponíveis, mas às vezes fazer a escolha que não é tão fácil é que eu acho que também pode se tornar desafiador, né? É desafiador. Muitas dessas pessoas obesas, você vê antes de chegar em você. Você acha que muitos vão porque deu aquele clique, porque estão com medo? Algumas já tentaram resolver sozinhas antes com dieta da moda, soluções rápidas, assim... sem ter um suporte médico? Geralmente, quando chega para mim, a pessoa já tá querendo ou buscando as canetas ou, né, as canetas emagrecedoras, que é um termo ruim, a gente não usa esse termo, né? A gente tá falando de tratamento para obesidade. Mas geralmente é mais nesse contexto, assim, a pessoa já
tá pensando em um tratamento, já ouviu falar, tá querendo entender um pouco mais, só que ainda com essa visão estigmatizada, né? De, eu vou usar por um tempo, eu vou tratar um tempo, até eu tomar vergonha na cara. E assim, o motivo que a pessoa acabou chegando ali, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que isso acaba mudando muito pouco no que a gente vai desenvolver dentro da consulta, no que a gente vai desenvolver dentro do cuidado, que a gente vai desenvolver junto com a equipe multidisciplinar. E essa desmistificação, né, essa tirada desse paradigma em relação à obesidade, eu acho que isso também faz parte do acompanhamento desse paciente. Até para dar continuidade, né? Com certeza, com certeza. Porque é um desafio também em manter. Com certeza. E assim, é o que eu falo para os pacientes. Por ser uma doença complexa, provavelmente a gente não vai falar de um tratamento que vai dar certo para sempre. A gente vai ter que ir adequando. E que tá tudo bem. Esse é o desenvolvimento da obesidade. Esse é o padrão dela. Né? Quando eu estava na faculdade, a gente falava sobre uma doença sistêmica, eu pensava em lúpus, que é uma doença autoimune super complexa. E hoje a gente entende que a obesidade é essa doença. Tão quanto. Tão complexa quanto. É uma doença sistêmica tão quanto o lúpus. Nossa, a população precisa internalizar isso também, né? Com certeza. Sobre as opções atuais de tratamento, sobre hábitos, até medicamentos em alguns casos. Vocês, hoje, com a equipe multidisciplinar, vocês vão seguindo na tentativa e erro mesmo? Como que é? Tem indicações formais, né? Eu acho que tem muito a ver com o que o paciente também está disposto. Eu acho que é o nosso papel explicar, né, o contexto, quais são as nossas opções. Claro que existem indicações de alguns de tratamento, tanto medicamentoso quanto cirúrgico, mas tem algumas coisas que eu acho que dá pra gente ir trabalhando. Então, tem as indicações, o perfil que o paciente está me trazendo e o que a gente vai conseguir desenvolver juntos. Mas a gente tem os critérios muito bem estabelecidos de indicação. Então, né, o Lancet é uma revista científica muito, muito conhecida. E nesse ano, no começo do ano, houve uma tentativa de gerar um consenso em relação ao que é obesidade e quais são os critérios de tratamento e benefício desse tratamento. E eu acho que isso facilita muito a gente entender que a obesidade, ela traz um impacto orgânico muito importante. Então, dentro desse contexto, como que a gente vai indicar um tratamento cirúrgico? Então, hoje, a cirurgia bariátrica, ela tem uma indicação ali do paciente que tem um IMC de 35 a 40, sem comorbidades, né? Mas no IMC acima de 35, aí sim associado a alguma comorbidade relacionada à obesidade. E hoje o CFM também, que é o órgão ali da medicina, também estabelece uma indicação de cirurgia bariátrica para o paciente que tem um IMC acima de 30, só que com alguma comorbidade, alguma doença mais complexa. Então, por exemplo, uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, só que com um grau avançado, com fibrose associada, uma artrose, né, um quadro articular mais avançado, uma apneia do sono também mais complexa. Então, dentro desses contextos mais específicos, a gente também pode fazer indicação da cirurgia. Mas mesmo tendo indicação, a gente vai encaminhar o paciente para cirurgia? Não, se ele não quiser. E vai testar os outros meios primeiro? Ou não necessariamente? É uma opção também. Hoje, que bom que a gente evoluiu muito na parte do tratamento medicamentoso, né? Porque hoje ele tem um impacto de perda de peso não igual a bariátrica, mas muito semelhante. Então, é um recurso que, se o paciente não estiver disposto, por qualquer motivo, né, mesmo
sendo explicado para ele de uma forma clara, sem preconceitos, né, sem paradigmas, e ele achar que talvez esse ainda não é o caminho, tá tudo bem, a gente tem outros pra gente trilhar. E aí a gente volta naquele contexto de tratar o paciente como um todo, porque se ele tiver com alguma questão psicológica, alguma questão, uma depressão, por exemplo, Sim. você pode até tentar vários meios e tá bem mais lá atrás, né, a causa. Quando a gente vai, né, a gente começa a investigar, né, acompanhar o paciente obeso, existem alguns quadros que a gente precisa investigar. A depressão, o quadro de ansiedade, né, o transtorno de humor é um deles. Que Então, hoje tá... é um outro desafio, é um outro tema de podcast, com É, certeza. exatamente. Com certeza. E, doutora, eu queria saber o seguinte. Então, nesse caso, o paciente com a questão de obesidade, no seu dia a dia, assim, você vê que a maioria adere, se reconhece, compreende a sua situação, eles dão prosseguimento ao tratamento, ou você acha que a maioria abandona? Eu tenho muitos pacientes com resultado bem bacana. Porque quando vê resultado ajuda também, né? Eu acho também, né? É legal, né? Ver a sua evolução. Eu acho que os pacientes mais trazem, principalmente ali no começo, é a mudança no impacto da qualidade de vida. Tô conseguindo dormir melhor, tô conseguindo colocar o tênis com mais facilidade, tô conseguindo... Os pequenos detalhes do dia a dia, né? Que a gente, às vezes, não dá valor, né? Que a gente, às vezes, vai meio que levando a vida ali no automático, se acostumando, se adaptando. Se adaptando, E aí, então, isso vai, né? Isso vai voltando para o nosso dia a dia. Então, é algo que eles trazem, que eles gostam. Acho que um desafio, infelizmente, né? E assim, né? Independente, a gente não tem nenhum patrocínio de nenhuma indústria farmacêutica, mas é o valor, né? Infelizmente, o tratamento ainda o tratamento medicamentoso hoje da obesidade, tudo bem que a gente tem muitos esquemas, mas acho que o que hoje tá mais relacionado a um tratamento mais eficaz e mais seguro, ainda é algo... É difícil o acesso, né? O investimento financeiro é alto. É alto. Ai, gente, que triste. E depois, esses pacientes, você... a longo prazo, você vê que a maioria consegue manter esse padrão 1, 2 anos depois? Ou a tendência é voltar? Como a gente está falando de uma doença crônica, a gente não para esse tratamento. É contínuo. O tratamento de indução pode não ser o mesmo do tratamento de manutenção, mas a gente não para, ele é permanente. Então o paciente que se mantém em tratamento não tem recidiva, né? Pode até, mais uma vez, ser uma doença complexa, a gente pode ter alguns contextos de reganho. Mas aí por isso que é importante manter um acompanhamento, né? Um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, porque daí a gente vai adequando esse tratamento, mas o tratamento não para nunca. E multidisciplinar, você e as outras frentes, vamos dizer assim, estão sempre em contato. Sempre conversando junto. Acho que sobre o paciente. Sim, é importante. Acho que ter essa conversa clara é importante porque a gente... Com a equipe. E o paciente vai ser de um jeito com cada um da equipe, né? Então, ter essa troca... Sempre tem uma informação diferente que pode acontecer, né? Não, e nós somos essa complexidade, né? Então, a relação que eu estabeleço com você é diferente da que eu estabeleço com a outra pessoa. Sim. E aí, essa troca, talvez, é interessante. Então, é importante essa conversa entre equipe, com certeza. Doutora, a obesidade, ela traz mesmo risco de morte? Infelizmente, sim. Sim, e isso é muito bem documentado. Tanto que hoje a ABESO e a SBEM, que são sociedades médicas mais relacionadas ali à obesidade, elas
colocam a obesidade em controle, né? Colocam como um critério de obesidade em controle quando esse paciente consegue estabelecer uma perda de peso, né? Pensando no peso máximo atingido ao longo da vida, de 15%. Então, vamos pensar num paciente que tem um IMC de 40. A perda de peso de 15% não vai fazer ele estar ali no IMC de 25, vamos dizer assim, né? Mas não é esse o meu objetivo no tratamento, né? Não é, o meu objetivo é diminuir o risco cardiovascular, é melhorar a qualidade de vida, é melhorar a saúde global. Então, essa redução de 15% já é muito bem documentada em relação a esse impacto positivo nesse sentido da saúde, no risco cardiovascular e saúde global em geral. É um tema complexo, né? Não é matemática a coisa. Não. A gente não é, né? Não é, a gente é imagina, complexo. né? Emagrece, né? Simples. Então, não. Tem muita coisa envolvida. Doutora, nesse contexto todo, qual tem sido o maior aprendizado para você? Aquela pergunta pessoal. Como médica, acompanhando pessoas que vivem com obesidade. Eu acho que não só o paciente obeso, né? Eu acho que entrar na parte que as pessoas me permitem entrar me faz crescer muito, me faz olhar para a vida de uma forma mais empática. Acho que me faz evoluir também. Então, meu dia a dia atendendo, né, ouvindo histórias, às vezes auxiliando a lidar com alguns conflitos, me ajuda muito, acho que a eu buscar ser uma pessoa melhor. Então, tem um impacto, com certeza, em quem eu sou hoje. E ver resultado também nessas... É incrível. Não tem preço. Incrível. Olha, hoje mesmo eu atendi alguns pacientes, né, que a gente está fazendo ali o tratamento de obesidade e todos eles perderam peso, estão evoluindo e trazem essa questão da melhora da qualidade de vida e é muito gratificante para mim, assim, que tô ali ouvindo o relato, que tô acompanhando essa evolução. É muito gratificante, a gente fica muito feliz. E agora eu quero saber o seguinte, para quem tá ouvindo e tá numa situação, se sentindo cansado e desanimado, com a sensação de ter tentado tudo, a sua mensagem de esperança? Eu acho que o que fica, que eu, né, espero deixar a mensagem é, sim, a gente está falando de uma doença crônica, complexa, que dentro do seu acompanhamento é muito importante que nós sejamos empáticos, acolhedores, mas principalmente que esse cuidado envolva a ciência. Então, quando a gente está falando de ciência, a gente não questiona, né? Quando a gente está falando de um dado baseado em evidência, a gente não questiona. Eu acho que isso é o principal no acompanhamento, não só da obesidade, né? Em geral. Mas quando a gente está olhando para a ciência, a gente está olhando para o paciente, tentando trazer para o paciente o tratamento que ele merece, que é o tratamento correto, que vai trazer impacto ali para a sua saúde global, para a sua qualidade de vida. Então, eu acho que essa acaba sendo a minha mensagem final. E vamos se cuidar, vamos procurar, né, a sua equipe de saúde. Eu ia perguntar agora. E para dar o primeiro passo e manter, mas com uma consistência, mantendo a constância. Com certeza, isso é muito importante, né, essa permanência ali no cuidado, né, no tratamento, isso é crucial. Na rede pública tem o tratamento? A gente tem alguns acessos, não... Você fala de disponibilidade de medicação? Não tem, né? Voltados para o tratamento de obesidade, não. Bem que você falou que ainda é um tratamento muito caro, né? Mas a gente tem alguns esquemas que são mais acessíveis e que também têm um impacto muito legal. Aí, gente, então dá para todo mundo, né? Dá, com certeza. O primeiro é dar o primeiro passo. Sem dúvida. Procurar ajuda. Não ter medo de procurar ajuda, né? Porque é isso, a gente precisa se olhar como um ser completo.
E pode ser que o peso não seja algo que tá incomodando. E tá tudo bem. O que você acha que, às vezes, a demora de procurar ajuda? Eu acho que pode ser muitas coisas. Às vezes não é algo que incomoda também. E que tá tudo bem. E tá tudo bem. Acho Não, que não é uma questão, né? talvez. Às vezes o motivo que o paciente chegou ali na consulta pode ser outro. Mas aí, como a gente vai olhar para ele, né, como um todo, é algo que a gente vai construindo Por exemplo, o coração, aí ele chegou, aí... mas você precisa tratar a obesidade. Ué, mas eu tô gorda. Eu acho que essa questão do peso, principalmente pra gente, né, nós brasileiros, eu acho que isso acaba impactando, infelizmente, tendo um impacto maior. Mas eu acho que tem pessoas que talvez isso não incomode, então não faz a sabe? diferença. Ué, doutora, mas eu tô gorda? Não me importo, tá tudo bem, né? Por isso que eu acho muito importante a tecla que você bateu várias vezes, quando você fala, é uma doença, é uma doença crônica, precisa do manejo. Sim, com certeza. Porque talvez isso ajude a mudar o olhar de quem às vezes acha que tá tudo bem. Não, que bom que tá tendo, psicologicamente falando, eu fico muito feliz. Quem tá com a sensação de, não, tá tudo bem, que bom que tá tudo bem mesmo. Enquanto não estiver impactando a saúde, porque aí, nesse caso, já, infelizmente, não tá tudo bem, né, doutora? Eu acho que existe um discurso do body positive e eu sou super a favor. Eu acho que a gente precisa ser respeitado, independente de característica física. Com né? certeza. Mas quando a gente tá falando de obesidade, a gente tá falando de uma doença mais uma vez, né? Então, assim, vamos respeitar sim o nosso corpo, vamos sim respeitar qualquer característica do meu corpo, mas eu preciso, dentro da consulta e do acompanhamento, olhar para essa doença que traz um impacto ali tão grande em relação a risco cardiovascular, em relação à saúde global. Então, eu ia pedir para você deixar sua mensagem final. Eu acho que você já fechou com chave de ouro, mas... Olha, acho que se eu tenho uma mensagem final, acho que eu falaria para as pessoas se cuidarem, para elas procurarem o seu acompanhamento, né, com o seu médico, com a sua equipe multidisciplinar, mas não deixar de se olhar, né? Às vezes a correria do dia a dia, a gente vai se colocando saindo do protagonismo da nossa vida, né? E às vezes a gente até se sente mal de estar nesse lugar. Mas é importante a gente voltar para ele, né? Olhar para si, né? Olhar para dentro, Exato. respirar um pouquinho. Tem um mundo lá fora, Existe. Tenho muita coisa para fazer, mas calma, eu preciso estar bem também, né? Exato. Porque se eu não estiver bem, a minha rede de apoio ali, as pessoas que dependem de mim, dependem, né, da minha dedicação, eu não vou conseguir sustentar. Então, é importante olhar para si. Tá certo. Doutora, infelizmente chegamos ao final desse episódio, passou muito rápido. Verdade. Mas antes de encerrar, eu queria deixar um agradecimento especial a você, doutora Ana Paula. Eu quero, assim, expressar minha profunda gratidão pela sua presença aqui no Café Sem Pressa. Foi uma honra receber uma médica que une ciência, humanidade e uma escuta verdadeira. A forma como você trouxe clareza sobre a obesidade, quebrando estigmas, mostrando que é uma doença crônica que exige esse cuidado integral e multidisciplinar, foi de uma maneira muito inspiradora. A sua dedicação em tratar cada paciente como um todo, corpo, mente, contexto de vida, mostra o quanto é possível transformar realidades com empatia e conhecimento. Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência, o seu dia a dia no consultório, por lembrar que saúde vai muito além da balança e que todo o cuidado precisa ser constante, mas também respeitoso e sem pressa. Sem dúvida. Eu tenho certeza de que a sua mensagem trouxe muita esperança, motivação e que muitas pessoas que nos ouviram hoje acenda o alerta de olhar para si. Sim. E se cuidar. Sim. Foi um privilégio tê-la conosco. Eu adorei, obrigada. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio.
Deixe as suas dúvidas ou sugestões nos comentários. Eu vou colocar todas as informações da doutora aqui. Quem quiser procurar ela está disponível para poder ajudar, para atender, para cuidar com muito carinho. Sem dúvida. Não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima, com mais doses de café sem pressa para você. Doutora Ana Paula, foi muito incrível. Eu ficaria horas aqui com você. Por favor, vamos continuar. Obrigada. Obrigada a você, querida.